Bem-vindos a mais um programa do Dia do Senhor, um espaço criado para a meditação e escuta da Palavra de Deus proposta para cada domingo. Eu sou o Carlos e hoje irei introduzir-vos na temática deste segundo domingo da Quaresma. Hoje, a Palavra de Deus define um caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir para chegar à vida nova. É o caminho da escuta, atenta de Deus e dos seus projetos. O caminho da obediência total e radical ao plano do Pai. Se hoje o próprio Deus nos pede para escutar o Filho, vamos redobrar a nossa atenção. Vamos escutar estas leituras, pedindo que em cada dia cresçamos na confiança em Deus. Um santo domingo para todos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abrão e chamou-o. Abrão! Ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abrão levantou um altar e colocou lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu, Abrão, Abrão! Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu, não levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Abrão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abrão do céu pela segunda vez e disse-lhe, por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho, o teu único filho, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar, e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento na minha vida. É muito sentida pelo Senhor, a morte dos seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu da vossa serva, mas quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vou
vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, no teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar, com ele, todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica. E quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu e mais ainda que ressuscitou, e que está à direita de Deus, intercede por nós. Palavra do Senhor. Glória e louvor a vós, Senhor. Glória e louvor a vós, Senhor, Verbo de Deus. Glória e louvor Glória e a louvor vós, Senhor. a vós, Senhor. Glória e louvor a vós, Senhor, Verbo de Deus. No meio da nuvem luminosa ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Glória e Louvor a vós, Senhor. Glória e louvor a vós, Senhor, Verbo de Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, mais uma vez bem-vindos a este programa Dia do Senhor. Estamos a celebrar o segundo domingo do tempo da Quaresma e, como faço sempre, quero agradecer muito aos jovens por nos terem
proclamado a palavra de Deus, por nos proporcionarem, aliás, este programa a cada semana. Todos os anos nós temos a alegria de poder meditar neste segundo domingo da Quaresma, no episódio da Transfiguração do Senhor Jesus. Mas antes de irmos a este episódio, eu gostava de recuar à primeira leitura em que nos apresentava o sacrifício de Isaque, filho de Abraão. Eu disse sacrifício, apesar de, se tiveram com atenção à leitura, perceberem que Isaque acabou por não ser sacrificado, foi poupado, porque foi esta a vontade de Deus. Ora, meus queridos irmãos, pano de fundo desta leitura. Escutávamos na semana passada que Deus tinha feito uma aliança com Noé e que esta aliança foi sendo renovada ao longo dos tempos no povo de Israel. Esta aliança foi renovada também com Abraão, foi renovada com Moisés, uma aliança que cada vez mais vai ganhando uma intensidade, vai ficando a descoberto aos olhos de todos aqueles a quem se dirige a mensagem de Deus e que acaba por adquirir a sua plenitude, o seu sentido mais perfeito em Jesus Cristo. E penso que esta será então a grande mensagem deste domingo. Um Deus que é fiel à aliança, isto já nós tínhamos então começado a refletir na semana passada, vai sempre ser fiel à sua aliança, apesar da nossa infidelidade, e em Jesus Cristo então dá-nos a maior prova da fidelidade que tem para com os compromissos que assumiu para com cada um de nós. Então, queridos irmãos, é um texto muito denso este da primeira leitura, em que nós às tantas podemos questionar até muita coisa, mas encontramos aqui um Abraão que depois de ter tido o seu filho, já numa idade avançada, certamente se terá questionado ao ver o seu filho, já crescido, se realmente confiava em Deus. Confiança, outra palavra que nós devemos então registar quando quisermos meditar a palavra deste domingo. Questiona-se se realmente confia totalmente em Deus, se está disponível a abandonar-se nos braços de Deus. Este episódio então acaba por ser um teste na vida de Abraão. Se está capacitado para abdicar daquele que seria naquele momento o seu bem mais precioso. Tinha sonhado a vida toda por ter um filho, agora estaria disponível para abdicar do seu filho, para provar a sua confiança total em Deus e a sua disponibilidade para o continuar a servir? Ou será que Abraão já tinha trocado este amor incondicional a Deus pelo amor ao seu filho, este filho da terra, este filho que é passageiro, este filho que nós não levamos connosco depois desta vida? Então Abraão dá provas de que está capacitado para tudo, para responder ao Senhor conforme sejam os seus planos, os seus desejos, e por isso, queridos irmãos, Abraão aparece a partir daí sempre na história do povo de Israel e ainda hoje também na nossa fé cristã, aparece como modelo daquilo que é acreditar. Acreditar vai muito mais para além do que um simples abandono nas orações ao Senhor, dizendo: Senhor, por favor, faz-me isto, faz-me aquilo. Não, é uma confiança de que realmente o Senhor providencia. Mesmo naqueles momentos em que nós pedimos e as nossas orações não são atendidas, mesmo aí nós acreditarmos que o Senhor providencia. Por outras palavras, o Senhor conduz a história. O Senhor sabe o que é que está a fazer. O Senhor não me deixará sozinho. O Senhor não me deixará desamparado. Ter fé é ir repetindo, não só com palavras, não só no pensamento, mas com a vida, todas estas coisas que eu acabei de enumerar. No fundo, dizer: Senhor, eu confio em Ti. Ainda que pareça que Tu estejas ausente, ainda que pareça que nada faz sentido, ainda que eu questione tantas coisas, eu confio em Ti. E certamente foi este o pensamento de Abraão: mas o que é que eu estou a fazer? Será que isto está correto? Estou disponível para matar o meu próprio filho? Bem, no fundo, Tu lá sabes, Senhor. Tu irás providenciar.
tu conduzes a história. Então, no momento dramático em que Abraão estava quase para pôr fim à vida do filho, Deus intervém e diz: não quero. O teu filho continuará a viver. E então, queridos irmãos, nós compreendemos o sentido desta interrupção do sacrifício de Isaac neste momento, porque Deus estava a preparar este momento do sacrifício do filho para si próprio. Era um momento que estava reservado para si. Deus, porque é fiel à aliança, vai dar esta prova de amor que nem a nós exige. Ele próprio deu-nos uma prova que, ainda que nós nos esforcemos para provar a Deus o quanto o amamos, nunca será comparável à prova de amor que Ele teve para connosco. Entregou-nos o seu próprio Filho, permitiu o seu sacrifício. E o próprio Jesus, poderíamos dizer o novo Isaac, assume também esta missão de provar o amor. Queridos irmãos, então, nós agora já podemos perguntar: e o que é que tem isto tudo a ver? O sofrimento, o sacrifício, o aceitar os planos de Deus, com o episódio da transfiguração que nós escutamos no Evangelho. Bem, partilho convosco uma meditação já com mais de 1500 anos, do século V, do Papa São Leão Magno, em que ele faz um comentário a este texto da transfiguração, e é, aliás, a segunda leitura proposta para o ofício de leituras, uma oração que se reza todos os dias em igreja. É a segunda leitura proposta para essa oração. Reparem como o Papa São Leão Magno nos fala acerca deste texto. O Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas e de tal modo faz resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que o seu rosto se torna brilhante como o sol e as suas vestes brancas como a neve. E agora reparem, a principal finalidade desta transfiguração era fazer desaparecer do coração dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão voluntariamente suportada não perturbasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Bem, podemos ler o resto do texto depois se quisermos na internet, mas basta-nos isto. O episódio serve para que desapareça o escândalo da cruz. É porque, reparem, a transfiguração acaba por ser uma imagem da ressurreição que vai acontecer mais tarde. Mas antes de acontecer a ressurreição, necessariamente Jesus tem que sofrer, tem que morrer, tem que ser sepultado. Como é que os discípulos que tinham deixado tudo para seguir Jesus iriam reagir a este momento em que iriam ver o seu mestre, o Messias, a sofrer e a morrer na cruz? Iriam ficar desiludidos? Iriam pensar que fizeram uma grande asneira ao ter deixado tudo para seguir um homem que afinal morre desta maneira, não é? Então este episódio acontece para que os discípulos, à altura da morte de Jesus, se recordem da transfiguração e percebam que a morte não é o fim. Haverá uma ressurreição, a tal transfiguração definitiva de Jesus. Então, queridos irmãos, não podemos, obviamente, querer apenas a ressurreição sem passar pela cruz, mas é essencial compreendermos que, ao passarmos pela cruz, o Senhor ilumina-nos com estes momentos de transfiguração da nossa vida. Como é que isto depois pode ser exercitado? Por exemplo, quando eu na minha vida estou quase para questionar Deus porque estou a passar por uma provação, então nesses momentos de cruz da minha vida, eu sou convidado a recuar na minha história e a ir vasculhar todos aqueles momentos em que o Senhor já se transfigurou na minha vida e pensar então, depois da tempestade virá a bonança, porque o Senhor já me conferiu momentos de bonança no meu passado e vai-me continuar a conferir. Portanto, suportar a cruz com uma grande esperança. Pedro, obviamente, acaba por não entender muito do que está ali a acontecer e quer montar ali uma tenda humana. Pois, mas, meus queridos irmãos, Jesus diz: não, este não é o lugar para montar tendas. Não és tu, Pedro, que vais montar uma tenda onde tu decidires para eu aí habitar. Não. Como diz São João, o Verbo veio à terra e montou a sua tenda no meio de nós. O que é que isto significa? Significa que é o Senhor que monta a tenda onde quer reunir-se connosco, onde quer viver connosco. Não somos nós a mandar nos planos de Deus. Não somos nós a dizer: Senhor, agora aqui, agora toca aqui,
agora faz isto, agora tira-me desta situação, agora, por favor, liberta-me desta... Não, nada disso. Não somos nós que escolhemos. Podemos pedir, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele montou a sua tenda no meio de nós. É preciso então regressar à vida, ainda que a vida tenha momentos de cruz, porque o Senhor já foi para o céu, preparar-nos um lugar, ou seja, foi lá montar agora a tenda, onde nós viveremos por toda a eternidade. Então, meus queridos irmãos, Jesus monta a tenda na terra e monta a tenda no céu. Tendas intermédias não são com Jesus. Estas tendas que nós queremos colocar do um pezinho na terra e um pezinho no céu, não. Agora é o momento de estarmos com os pés na terra, com os olhos colocados no céu. E isto significa suportar a cruz com a grande esperança de que um dia haveremos de ressuscitar com Cristo e por isso toda a cruz desaparecerá. É isto que o Senhor nos ensina e é isto que celebraremos no final da Quaresma, quando celebrarmos os mistérios pascais da morte e da ressurreição do Senhor. Meus queridos irmãos, continuação de uma santa Quaresma, com grande alegria vamos suportar a cruz que a vida nos venha a proporcionar. Isto é possível se formos homens de fé, confiantes, verdadeiros descendentes de Abraão. Confiam no Senhor, mesmo quando as circunstâncias desaconselham essa confiança. Um bom domingo para todos. Fogo de Deus, luz lá dos céus, que ofusca o meu olhar e me faz duvidar desse amor que me envolve, Senhor. Brisa vazia, cor sinfonia, força que acalma o mar e o torna a duvidar. Se és tu que bates e eu não deixo entrar, és tu, Senhor, tu que descobres caminhos de luz, tua magia que a mim me seduz, atravessando oceanos de vento. Pergunto-me, és tu, Senhor, tu que me acordas ao amanhecer e que me embalas ao anoitecer. E mesmo assim eu duvido outra vez. Oh, Mãe que chama, Deus que me ama, palavra eterna e pura que em mim hoje perdura. E é assim que eu mostro o que vai em mim. És tu, Senhor, tu que descobres caminhos de luz, tua magia que a mim me seduz, atravessando oceanos de vento. Pergunto-me, és tu, Senhor, tu que me acordas ao amanhecer e que me embalas ao anoitecer. E mesmo assim eu duvido outra vez. És tu, Senhor. Deus eterno e omnipotente, descanse na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas recebem de vós energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana ao passar pela experiência de uma nova pandemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias, curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si.
Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde da linha da frente e todos os que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós, que sois o fonte de todo o bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Em vós confiamos e em vós elevamos a nossa súplica, porque vós, ó Pai, sois o autor da vida, e com o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, saúde dos enfermos, rogai por nós.